Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que há poucos dias completou 10 anos, mas vai ser um caso um pouquinho diferente. Não vou contar apenas o que aconteceu naquela noite, mas também alguns relatos dos sobreviventes. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso da Boate Kiss que ocorreu em Santa Maria e os relatos de alguns sobreviventes. Santa Maria, Rio Grande do Sul, localizada a quase 4 horas de Porto Alegre, é a quinta mais populosa cidade do Rio Grande do Sul. Santa Maria é considerada cidade universitária, graças à Universidade Federal de Santa Maria. Com isso, há muitos jovens por lá. No sábado, 26 de janeiro de 2013, muitos desses jovens estavam se preparando para participar de uma festa que iria acontecer na boate mais famosa da cidade, a Boate Kiss, localizada na Rua dos Andradas, centro da cidade. Parecia ser mais uma noite normal, com a casa com superlotação. Estima-se que pelo menos 1.300 jovens estavam na boate naquela noite para acompanhar a festa chamada Aglomerados, organizada por universitários da Universidade Federal de Santa Maria. A boate tinha capacidade para 690 pessoas. Às 13h10, o grupo Gurizada Fandangueira subiu no palco que ficava localizado no fundo da boate. 20 minutos depois, durante uma das músicas, o vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, utilizou dispositivos pirotécnicos como efeito visual. O teto da boate era revestida com uma espuma acústica e um pequeno incêndio se iniciou. O vocalista tentou apagar o fogo, mas o extintor de incêndio não funcionou. Em poucos segundos, o fogo fica incontrolável e a fumaça toma conta do local. Em questão de minutos, o fogo atingiu a caixa de luz da boate, então toda a luz foi apagada. A única coisa que os jovens conseguiam enxergar no meio daquela multidão era um pouco de luz que vinha do banheiro, que foram as luzes que não se apagaram. Então, no momento de desespero, muitos foram até o banheiro acreditando que ali era a saída para a rua. Para piorar, as janelas da boate que estavam no banheiro eram lacradas para que a música não saísse e não atrapalhasse os vizinhos. Lembrando que também não tinha saída de emergência na boate, não tinham aquelas luzes de identificação quando se apaga a luz, e foi por isso que as coisas saíram do controle, porque eram muitos jovens num local apertado e eles não conseguiam achar a saída. Para piorar, tinha uma fumaça tóxica no local. Alguns sobreviventes relataram que ao respirar a fumaça, eles sentiam que estavam queimando por dentro. Isso devido ao gás liberado altamente tóxico, chamado cianeto. A espuma acústica tinha em sua composição poliuretano, que em contato com fogo libera o cianeto. O gás, quando inalado, pode levar à morte em 3 minutos. Os jovens se empurravam para tentar sair da boate. Alguns, infelizmente, desmaiavam e caíam em cima dos outros. No início do incêndio, não se teve comunicação entre os seguranças que estavam no palco e os seguranças que estavam na saída da boate. Esse também foi um dos vários problemas que aconteceram naquela noite, porque muitos policiais ficaram parados na porta da boate e não deixavam ninguém sair, porque eles acreditavam que tinha acontecido alguma briga e o pessoal queria sair sem pagar suas comandas. Então eles ficaram ali questão de 1 ou 2 minutos parado na porta e o pessoal já estava desesperado, mas também tinha muita gente ali dentro que não sabia o que estava acontecendo. De início muitos pensaram que era uma briga, mas era algo muito pior. Então depois de um tempo esses seguranças perceberam a gravidade da situação e saíram da porta.
Várias testemunhas afirmaram que o corpo de bombeiros chegou ao local da tragédia rapidamente, entre 13 e 5 minutos depois do chamado. Muitas pessoas que conseguiram sair da boate ainda ajudaram a socorrer as que estavam lá dentro. Sobreviventes e populares quebraram as paredes da boate para facilitar a saída de pessoas e o resgate dos corpos. Do lado de fora, ambulâncias, viaturas policiais e até táxis transportavam feridos para os hospitais do município. O incêndio teve ao todo 242 vítimas fatais. Dessas, 235 morreram no dia do incêndio, a maioria asfixiada pela fumaça que tomou conta do ambiente interno, e 7 nos meses seguintes, após atendimento hospitalar. Diversas vítimas fatais, dentre elas 8 militares, participaram do resgate das vítimas inconscientes da boate. Os bombeiros relataram que, enquanto retiravam os corpos, ouviam os celulares das vítimas tocando ininterruptamente, significando que seus parentes e amigos tentavam se comunicar. Quando as pessoas ficaram sabendo do incêndio, muitos familiares foram até a boate, mas é claro que eles não podiam entrar na boate. Então alguns ficaram mais ou menos perto, até tinha uma praça próxima, e alguns disseram que a fumaça chegou até essa praça e quando eles respiravam, eles sentiam uma queimação em suas gargantas. Então a gente tem a noção de quão tóxica essa fumaça era. Devido à grande quantidade de vítimas, os bombeiros tiveram que recorrer a caminhões frigoríficos para transportarem os corpos até o Centro Desportivo Municipal Miguel Sevi Vieiro, onde profissionais de diversas áreas se reuniram como voluntários para prestarem assistência às autoridades e aos parentes das vítimas. O ginásio serviu inicialmente para as famílias realizarem o reconhecimento dos corpos, pois o ML da cidade só tinha capacidade para 10 corpos. Uma das imagens mais marcantes daquele dia foi o velório coletivo de vítimas em um ginásio de Santa Maria. Logo após o reconhecimento por parte dos familiares, os corpos foram organizados em filas dentro de caixões e deixados ali para o pessoal prestar suas últimas homenagens dentro do ginásio. O governo estadual divulgou uma lista com os nomes das vítimas. Além dos vários jovens universitários, Danilo Jacques, sanfoneiro da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava quando ocorreu o incêndio, e 2 integrantes da banda Pimenta e seus comparsas, que também se apresentou, o baterista Marcos Rigoli e o baixista Robson Vanderham. O Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, prestou o primeiro atendimento e encaminhou as vítimas para 13 hospitais de 5 cidades, que dispunham de tratamento intensivo. Os serviços de hemoterapia, transplantes, bancos de pele e centrais de medicamentos atuaram na retaguarda, com muitas doações populares. A segunda fase foi a implantação do Centro de Atendimento às Vítimas de Acidente, no Hospital Universitário de Santa Maria, e do serviço Acolhe Saúde, com 891 cadastrados, os quais ofereceram vários tipos de apoio aos parentes e também aos sobreviventes. Quando o caso completou 10 anos, os relatos de alguns sobreviventes viralizaram nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a fisioterapeuta pediátrica Jéssica Duarte fez uma série de vídeos contando sobre aquela noite. Na época, ela estava com 20 anos e teve cerca de 40% do corpo queimado. Ela disse que não queria ir à boate naquela noite, mas seu namorado a convenceu, pois ele gostava de uma das bandas que iria se apresentar. Jéssica conta que foi retirada inconsciente da boate e que foi salva por outro sobrevivente. Foi um garoto que estava lá no dia e quando ele estava saindo em direção à porta, ele de repente sentiu alguém tocar em seu pé. Esse alguém era eu, só que eu estava quase desacordada. Poucos minutos depois ela perdeu os sentidos. Fizeram respiração boca a boca, massagem cardíaca, até que finalmente ela voltou. Não fui retirada pelos bombeiros. Foi esse anjo que sentiu minha presença ali e teve a coragem de me tirar lá de dentro. Mais tarde, ela descobriu que seu namorado saiu consciente da boate, mas infelizmente faleceu, pois entrou muitas vezes no local para salvar as pessoas. Por anos, eu fiquei na cabeça que se eu tivesse conseguido sair com ele, ele não precisava ter saído e voltado tantas vezes, e isso não teria acontecido. Minha vida são 2 períodos, um antes e um depois do incêndio, e quem me conhecia antes sabe que são 2 pessoas completamente diferentes. Atualmente ela está com 30 anos, mora em Curitiba e é mãe.
Um dos relatos da jovem que mais viralizou foi que ela contou que quando estava na UTI, à base de muitos medicamentos fortes, toda vez que ela fechava os olhos para dormir, ela via uma mulher vestida de vermelho. Eu tomava medicamentos muito fortes e eu não conseguia descansar. Eu lembro que não conseguia descansar porque toda vez que eu fechava os olhos, eu via uma mulher de vermelho, que me chamava para algo muito ruim, e por isso eu não gostava de dormir. Era uma energia muito ruim. Ela contou que define ser um delírio isso devido às dores causadas pelas queimaduras e também por causa das medicações que eram muito fortes. Outros sobreviventes relataram ter visto a tal mulher de vermelho durante o incêndio. Ela disse o seguinte: dizem que muitos viram a mulher chamando a galera em direção ao banheiro e que muita gente morreu no banheiro porque achavam que ali era a saída, mas isso é apenas um boato. Outra sobrevivente, chamada Rafaela, passou esses 10 anos sem falar publicamente sobre o que aconteceu dentro da Kiss, onde ela perdeu 3 amigas. Eu sou uma antes da tragédia e outra depois. Somente eu fiquei. Eu sempre digo que eu perdi todos os meus amigos, de uma hora para outra. Eu sou muito grata por ter renascido. Deovani teve quase metade do corpo queimado no incêndio. O jovem foi uma das testemunhas do julgamento. Eu conto a minha história para as pessoas, para dar força a elas. Eu tento viver a minha vida da melhor forma possível hoje. Tento aproveitar todas as oportunidades para me tornar um ser humano melhor e contribuir também para que eu torne a vida das pessoas melhores. Depois da Kiss, Gabriel trocou o curso de jornalismo pelo de psicologia. Para ele, contar a história da Kiss é uma forma que muitos encontraram de lidar com a dor. Atualmente, ele é presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Eu tô aqui e não é simplesmente para cumprir uma função. É porque eu tô sonhando junto, sabe? Eu tô acreditando que a mudança é possível. Ingrid trabalhava na Boate Kiss quando as chamas começaram e tomou uma decisão rápida que salvou sua vida. Ao perceber que já não era possível respirar normalmente por causa da fumaça, ela estava atrás de um balcão servindo bebidas. Foi até um freezer próximo dela, abriu o freezer e respirou fundo o ar fresco que estava ali dentro. Foi com esse fôlego que ela começou sua fuga em direção à única saída do local. Ela chegou a cair no chão durante o processo, mas recebeu ajuda. Ingrid precisou ser internada para tratar problemas respiratórios. Felizmente, ela recebeu alta uma semana depois do incêndio. Suas sequelas psicológicas, por outro lado, foram mais duradouras. Depois da tragédia, a jovem lidava constantemente com as memórias dos falecidos, já que muitos deles eram pessoas que ela conhecia da faculdade. E ela achava muito difícil de ir em outras comemorações que eram realizadas em locais fechados. Ela sentia muita falta de ar. Todo mundo dizia que não conseguia dormir. Comigo é ao contrário. À noite entro nos sonhos e esqueço. No restante do tempo, é impossível não lembrar. A jovem agora é uma enfermeira. Ex-atendente da cozinha da boate, Kátia tinha 29 anos quando ocorreu a tragédia. Ela disse que era normal o uso de artefatos pirotécnicos na boate. Jéssica assistiu o início do fogo e conseguiu sair quase ilesa, só com uma costela fraturada, de uma queda que aconteceu dentro da casa noturna. Suas maiores sequelas são emocionais. Ela chorou sem parar no julgamento ao lembrar do irmão, o estudante de educação física chamado Vinícius, que morreu após salvar várias pessoas, intoxicado pela fumaça. Cristiane, de 36 anos, estava na casa noturna para comemorar um aniversário e perdeu 15 amigos. Sem cicatrizes visíveis, ela não precisou ser internada, mas uma tosse persistente a fez procurar atendimento médico 2 dias depois da tragédia. Fiz exames porque minha tosse não passava e com isso ficou constatada uma queimadura interna no meu pulmão. Foi assim que comecei o tratamento no Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes e até hoje faço acompanhamento com o pneumologista. Fiz fisioterapia até o final do ano passado. Agora estou conseguindo fazer natação e outras atividades físicas. Segundo Cristiane, os profissionais do centro prestaram um atendimento cuidadoso e fraternal com os pacientes. Muitos médicos foram aprendendo a lidar com as situações das vítimas e ajustando o tratamento às necessidades individuais. Um tempo depois do incêndio, as investigações são iniciadas. As investigações incluíam um inquérito policial, um processo judicial
e uma comissão parlamentar de inquérito. Após serem pronunciadas pelo juiz e mantida a decisão pelo Supremo Tribunal de Justiça, Elisandro Calegaro e Mauro Hoffman, os dois sócios da Boate Kiss, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos e o ajudante da banda Luciano Bonilha Leão, foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri pela acusação de homicídio doloso por dolo eventual. Visando um julgamento mais imparcial e distante da cidade onde tudo ocorreu, o processo foi enviado para Porto Alegre. Os 4 acusados foram condenados pelo júri popular e sentenciados a penas de até 22 anos e 6 meses. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou recursos das defesas, que alegaram a existência de diversas nulidades processuais. O julgamento ocorreu no dia 3 de agosto de 2022 e resultou na anulação da condenação e de todo o processo do júri, desde a fase de seleção dos jurados até a sentença. A anulação ocorreu por maioria de 2 votos a 1 e teve fundamento principal no método de seleção dos jurados, que não seguiu o regimento do Código de Processo Penal. Todos os réus foram soltos no mesmo dia da anulação. O juiz que conduziu o maior júri popular da história do Rio Grande do Sul lamentou a decisão. Eu recebi com desolação a notícia. Eu fiquei frustrado. Dediquei minhas melhores energias. Procurei atuar com as minhas melhores intenções para que o júri se iniciasse, tramitasse com normalidade e que fosse concluindo, imaginando de que alguma forma isso representaria uma resposta do sistema judiciário para o episódio que ocorreu há uma década. O processo está para análise do Superior Tribunal de Justiça, após um pedido do Ministério Público, que ingressou com embargos declaratórios contra a decisão de nulidade da primeira Câmara Criminal. Conforme o subprocurador da Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele afirma que as irregularidades apontadas pela defesa não causaram prejuízo aos acusados e suas defesas. A data para um novo julgamento ainda não foi marcada. O espaço onde está a boate será transformado em um memorial após o processo judicial acabar. Por enquanto, o prédio ainda está em pé e conta com diversas homenagens às vítimas na fachada. O projeto foi idealizado pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Segundo Paulo Carvalho, o memorial está aprovado e atualmente se encontra em fase de arrecadação de fundos. O homem é pai de Rafael Nunes Carvalho, que faleceu na tragédia. Ele conta que 130 projetos chegaram a ser analisados. Foram propostas de arquitetos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e até da Argentina. O escolhido foi de um paulista chamado Felipe Mota, que por meio da apropriação coletiva do espaço, propõe-se em transformar a perspectiva existente ligada ao trauma em um espaço de educação, troca e livre interação. O projeto do Memorial das Vítimas da Kiss busca ressignificar a área da boate em um lugar de respeito ao passado, confronto ao presente e esperança ao futuro, destaca o arquiteto. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, foi um caso que já estava na minha lista para trazer aqui para vocês há muito tempo e eu pensei em várias vezes em fazer esse caso ou não. Isso porque é um caso muito difícil para eu falar, porque aconteceu no meu estado e numa cidade que mais ou menos 4 horas da onde eu moro, então foi algo que me marcou muito. Eu tinha 17 anos quando tudo isso aconteceu. Eu me coloquei no lugar dessas pessoas, no lugar desses familiares, principalmente de quem sofreu com isso, porque eu tinha mais ou menos, um pouquinho mais nova do que aquelas pessoas que estavam lá naquela noite. Então foi algo que chocou muito para mim acompanhar todas as notícias. Me lembro de, no domingo, acompanhar sobre essas notícias, de que primeiro era um número de 50 mortos, que isso já era bastante, e infelizmente a gente chegou no número fatídico de 242 pessoas. Então é algo muito triste, algo que mexe muito comigo.
Então, eu achei necessário trazer esse vídeo um pouco diferente, né? Não contando só sobre o que aconteceu naquela noite, falando um pouco também do julgamento, mas dando mais destaque aos sobreviventes. Então, eu acredito que é um caso que precisa da justiça. Já faz 10 anos, a gente vê que é um absurdo esse caso não ter tido um ponto final ainda. Então foi por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês. É um caso que a gente precisa sempre falar, e quanto mais a gente falar sobre isso, a gente espera que finalmente eles, todos aqueles que, né, têm alguma ligação com isso, que recebam a justiça. A gente sabe que os familiares, os pais, nunca vão se sentir felizes com a justiça, né? É óbvio que isso vai deixar o caso um pouquinho menos pior, mas é claro que a dor da perda dos filhos, dos amigos, será eterna.